por esses louvores, né, abençoados em nome de Jesus. Hoje nós estamos nesta campanha de 5 noites de oração. Hoje vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus e orar, em nome de Jesus. E acreditando nos milagres, Deus é o Deus dos milagres, Deus das causas perdidas, Deus do impossível, Deus da provisão. Aleluia, louvado seja Deus. Oremos nesse momento, você em casa conosco, nós aqui, vamos orar um pouquinho antes de ministrar a palavra. Pai amado, em nome de Jesus, Espírito Santo Deus, venha nos abençoar nesta noite, usa-nos nas tuas mãos, como instrumento, um vaso, um canal de bênção, para falar daquilo que tu queres, Senhor, e não aquilo que nós queremos ouvir. Oh Deus, venha nos abençoar. Abençoa cada vida aqui presente, aqueles que estão em casa nos ouvindo, abençoe nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, abençoe esse santuário, essa casa de oração, venha abençoar poderosamente esse recinto. Ó Senhor, nós repreendemos desde já todas as forças inimigas que possam tentar atrapalhar este culto, tirando a atenção, distraindo os irmãos da palavra. Estão repreendidos, expulsos em nome de Jesus. E que tu abençoe, Senhor, em nome de Jesus, nossas vidas, os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para receber a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Nós te pedimos a tua direção, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui neste lugar santo, ó Deus amado, num lugar tão abençoado, e tu tem nos dado essa graça de estar aqui em cima para falar das tuas maravilhas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho só a respeito de Jeremias, Irmeiahu, Jeremias, Irmeiahu, Jeremias capítulo 29, versículo 10 e 11. Uma mensagem de esperança para o seu futuro. E a mensagem de esperança para o nosso futuro era, e será sempre a mensagem da palavra de Deus, para nossas vidas, que almejamos um futuro num céu glorioso que nos espera. Diz a palavra aqui na carta de Jeremias aos cativos de Bavel ou Babilônia que seja, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei. Deus aqui está fazendo uma promessa, porque o nosso Deus é Deus de promessa. Ele diz aqui que vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, a minha promessa, tornando-vos a trazer de volta para este lugar. E este lugar que ele está dizendo é Jerusalém. Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais.
Nós observamos aqui que, se nós dermos uma olhada na NVI, a versão NVI, no versículo 11, diz que, a palavra diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar. E aqui nós observamos que na corrigida é paz e na NVI é prosperar. Na linguagem de hoje também é prosperar. E não lhes causar dano, planos para dar-lhes uma esperança e um futuro melhor. Aí nós observamos então que essa expressão prosperar na NVI não significa somente riquezas, né? Riquezas materiais, mas sim ter um viver de paz, né? Ter uma vida digna, ter uma vida com segurança, com propósito, com objetivo, com metas, alvos, na presença do Senhor. E nós observamos que Deus quer que as pessoas, Ele quer ver o bem das pessoas. E Deus não quer o mal de ninguém, Ele quer o bem das pessoas e não o mal. Deus não se alegra com o sofrimento das pessoas, com o sofrimento do seu povo, mas Ele usa até de momentos difíceis. Deus usa daqueles momentos difíceis que a pessoa está passando para ensinar as pessoas. Talvez esse momento difícil que está passando, esse processo difícil que está passando, é o momento que Deus está usando para ensinar. Talvez nós não entendamos isso, mas são momentos que Ele quer nos ensinar alguma coisa, que Ele quer nos fortalecer na fé. Ele quer nos preparar para um algo melhor, para um amanhã melhor, para um futuro melhor, com essas situações difíceis que estamos passando hoje. E Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Ele falou, os meus pensamentos são pensamentos de paz. E não de mal, mas de paz. E para vos dar um futuro de esperança bom e melhor. Porque o nosso Deus é Tove, o nosso Deus é bom. Nós olhamos a palavra de Deus que observamos nesse capítulo 11 de Jeremias, que faz parte de uma carta enviada ao povo de Israel, exilados na Babilônia, e esta carta continha palavras proféticas que Deus havia revelado a Jeremias para o seu povo. E nós temos nada mais, nada menos que nós observamos que nós somos um povo de Deus. E nós temos aqui em nossas mãos uma palavra que se chama Escrituras Sagradas. E essa Escritura Sagrada contém as palavras, profecias do Senhor, revelando para nós um futuro bom e melhor. Não mal, mas bom, porque Deus quer o bem das pessoas e não o mal. E o povo de Israel estava longe. Pode observar que eles estavam cativos, eles
lê a história, nós observamos aqui que Israel, ele estava longe de casa, passando por momentos difíceis, vivendo como prisioneiros, em outro país, distante, muito distante. E muitos estavam tristes. Não é para menos que eles estavam tristes, sem esperança, porque estavam longe de casa, longe da pátria natal, longe da terra de nascimento. Eles estavam sem saber o que viria o dia de amanhã. Mas nós observamos que Deus, nesse momento, então, Ele levanta um profeta. E esse profeta Navi, Irmiyahu, ele se chama Jeremias para dizer que Deus, ele não se esqueceu do povo de Israel. Assim como Ele não se esqueceu de você. Deus fala que Ele não abandonou o seu povo de Israel, como Ele não nos abandonou. Mesmo nos momentos mais difíceis. Parece que Deus nos abandonou. Quando estamos passando por uma luta difícil, e vai dias, e meses, e anos, e aquela luta, aquela dificuldade, aquele problema, parece que Deus virou as costas para nós. Deus nos abandonou. Deus se esqueceu de nós. Assim estavam pensando o povo que estavam ali aprisionados em Babilônia. Mas diz a palavra que Deus fala: Jeremias, fala para o meu povo que eu não abandonei eles. Fala para o meu povo que eu não esqueci deles. Usa agora o Espírito Santo, usa o pastor, a quem está em frente do altar, fala para a igreja, fala para esse irmão, essa irmã, que está passando luta, problema, dificuldade, que eu não esqueci deles. Que eu não virei as costas para eles, e eu não abandonei eles, mas estou bem presente na vida deles, para ajudar a vencer essa luta, esse problema, as adversidades da vida, essas lutas, eu estou com eles. Diz a palavra, mesmo com todo o sofrimento, Deus tinha bons planos. Com todo o sofrimento que você está passando, Deus tem bons planos para você. Aleluia. Deus tem bons planos para você que está me ouvindo agora, que está passando por uma luta terrível, por dificuldades tremendas, que só Deus sabe o que você está passando, mas a palavra manda te dizer agora que Deus tem bons planos para você. Aleluia. E diz a palavra, planos de dar um futuro. Planos de dar um futuro de paz, um futuro de esperança. Talvez a esperança se acabaram, a esperança não existe mais. O lar está num verdadeiro inferno porque não existe paz no lar. Mas Deus está dizendo agora, aquietai-vos, porque eu tenho bons planos para você e um futuro cheio de paz e de esperança. Deus tem planos de um recomeço bem melhor. Ele fala, Jeremias, fala para esse povo meu que eu tenho para eles um plano de recomeço bem melhor na sua pátria natal. Eles vão voltar ainda para a sua terra natal, é promessa. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus já prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Deus não é igual nós, não, que prometemos e não cumprimos.
Deus, Ele tem palavra, não é igual nós que não temos palavra. Prometemos, não cumprimos. Falamos e não cumprimos, não agimos, deixamos a pessoa no ar, no vazio, no vácuo. Não estamos nem aí, mas Deus não. Deus, quando Ele promete, essa palavra tem inúmeras promessas. Inúmeras promessas de um Deus que promete e cumpre o que Ele tem prometido. Porque o nosso Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir os seus planos, as suas promessas, a sua palavra que Ele enviou não voltará vazia. Isaías 55:11, a palavra de Deus que Ele enviou aqui não voltará vazia, cumprirá o que Ele determinou para que ela cumpra. Aleluia. Deus prometeu que iria tirar o seu povo ali dos 70 anos de cativo na Babilônia. Mas o dia chegou, demorou 70 anos, mas a promessa cumpriu. Talvez você não sei quantos anos esteja esperando alguma bênção, alguma promessa se cumprir na sua vida, e dias passam, anos passam e não se cumpre, mas tenha fé, acredite, paciência, que Deus, Ele não é mentiroso. Deus é um Deus verdadeiro e Ele fala e cumpre. Aleluia, glorificado seja Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Aleluia, quando você começa a ler a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando você vê a pessoa, o pregador pregando a palavra, Deus está falando conosco. Alguma coisa Ele vai falar para cada um de nós. Não vamos voltar vazio de maneira alguma, porque a palavra dEle tem que se cumprir aqui para o que Ele determinou em nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra de Deus é palavra de promessas. É palavras que Ele prometeu, Ele cumpriu, está cumprindo e irá cumprir. Nós vemos que temos que ter fé, que Deus tem reservado para nós um futuro cheio de paz e cheio de esperança. Acredita nisso? Deus tem reservado para nós um futuro cheio de paz e de esperança. Nós olhamos em Romanos 15, versículo 13, diz o seguinte: ora, o Deus de esperança. Olha só, como o apóstolo Paulo já começa falando aqui, em Romanos 15, versículo 13, ele fala assim: ora, o Deus de esperança. Quer ter esperança? Acredite em Deus, confie em Deus, deposite a fé em Deus e tenha esperança que a sua bênção vai chegar, a sua promessa irá se cumprir. Aleluia. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e de paz, e em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Ruach HaKodesh, pela virtude do Espírito Santo vos abundeis de esperança. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança, um Deus de promessa. Quando tudo parece que está acabado, chegou o fim, não se vê mais uma luz no fim do túnel, aí Deus manifesta o poder dEle e mostra para nós que Ele ainda continua no controle, continua no comando. É só nós termos fé, confiança, esperar, acreditar no poder de Deus, que Ele vai agir em nosso favor, na hora dEle, não na nossa hora, mas na hora dEle Ele vai agir. Nós vemos que o povo israelita podia ficar tranquilo. Fica tranquilo, meu irmão. Se tranquilize. Fica tranquilo.
Deus vai agir em sua vida. Deus vai agir em seu favor. Assim como Ele agiu, aleluia, ali no povo de Israel. Ó povo de Israel, pode ficar tranquilo, mesmo estando no exílio. Lá em Babel, Babilônia, mesmo estando no exílio, por causa da sua própria desobediência. Então o povo de Israel estava ali exilado em Babel, em Babilônia, por desobediência deles mesmos. Mas não importa que vocês estejam presos pela sua desobediência, mas diz a palavra, os pensamentos de Deus para eles eram bons. Nós muitas vezes desobedecemos a Deus, não é mesmo? Pisamos na bola com Deus e mesmo assim Deus continua sendo bom. Mesmo assim Deus continua nos amando. Mesmo assim Deus continua colocando nós no seu colo. Mesmo assim Deus continua nos acariciando. Porque Deus é um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de esperança, um Deus de promessa, que promete e cumpre. Graças a Deus. Aleluia. E diz a palavra que os pensamentos de Deus para eles e para nós são pensamentos bons. Eles podiam, o povo de Israel, olhar para o futuro com esperança. Assim como nós olhamos para o futuro com esperança, porque nós temos um Deus que tudo pode. E Ele luta pela nossa causa. E nós observamos que a palavra diz que o sofrimento do exílio não seria para sempre. O exílio de Israel não seria para sempre, duraria 70 anos. E no fim dos 70 anos, o próprio Deus iria estender as mãos para tirá-los de lá. E Deus prometeu e Ele cumpriu essa promessa. Chegou o fim dos 70 anos, Deus tirou o seu povo de Israel, tirou o seu povo de Babilônia e levou de volta para Jerusalém, que era o lugar deles. Será que Deus mudou? Ele não é o mesmo hoje que tem poder de te abençoar, de curar, libertar, resolver, solucionar, abrir portas. Essas promessas que você está esperando, que Ele prometeu, Ele vai te entregar nas suas mãos. É só acreditar e confiar na palavra de Deus. Nós, quando olhamos a palavra, aquela palavra que se chama esperança, Jeremias 29:11 fala de esperança, ter esperança em Deus, que o dia vai chegar, o dia da bênção, o dia da vitória, o dia de sair daqui e voltar para a terra prometida, voltar para Jerusalém, para o povo de Israel. A esperança agora está se cumprindo, na promessa de Deus que chegou agora, no ponto de Deus tirar o seu povo dali de Babilônia e levar para Israel. Deus, nós olhamos que a palavra esperança significa acreditar. Quando a gente tem esperança, a gente acredita. Quando não tem esperança, não acredita mais. Não tem mais fé. Não tem, mas quando a gente tem esperança, a gente tem fé. A gente acredita que algo de bom vai acontecer. A gente acredita que algo de bom vai acontecer da parte de Deus para conosco. Aleluia. Você tem esperança? Você tem? Então algo de bom vai acontecer hoje na sua vida. Algo de bom vai acontecer nesses dias de oração. Amanhã é outro que vai estar usando esse misbear, esse altar para pregar a tua palavra e vai falar. Deus vai falar amanhã com você, Deus vai falar na quarta-feira com você, Deus vai abençoar você que está fazendo essa campanha de oração. Deus vai te surpreender com promessas que Ele falou para você, Ele vai realizar. Você vai tomar posse, você vai sentir, você vai apalpar a promessa vai se materializar na sua vida, em nome de Jesus, porque Deus não é mentiroso, Ele promete, Ele cumpre, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando tudo parece contrário às nossas expectativas, mesmo quando tudo parece que está dando tudo errado, mas eu confio, acredito, eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu vou na igreja, eu tenho fé, mas parece que está dando tudo errado, tudo ao contrário. Mesmo que esteja, aquilo que está acontecendo, está fora das suas expectativas, continua acreditando, continua confiando, continua tendo esperança. Aleluia. Louvado seja Deus, que Deus vai manifestar o poder na sua vida e vai realizar aquilo que você está precisando, que dias melhores chegarão, e esse futuro vai ser um futuro abençoado, um futuro que você tanto espera de bênção. Aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele não está preso no presente. Se Deus estivesse preso no presente, nós não tínhamos um futuro. Amém? Dá para acreditar nisso? Se Deus estivesse preso no presente, nós não teríamos um futuro. Não seria um Deus do futuro, mas seria um Deus do presente apenas. E o futuro fica no desconhecido. Mas não, o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus, que é um Deus de futuro. Um Deus que conhece as nossas expectativas, os nossos planos, e Ele tem preparado algo melhor para nós. Acredite nisso, não importa o que você está passando, não importa a luta que você está passando, se é problema com doença, enfermidade, emprego, família, área financeira, qual seja a área, Deus tem um futuro bom para você, está preparando o melhor para você. O melhor de Deus é para você, o melhor de Deus é para seus filhos, e Ele vai te contemplar com o melhor dEle na sua vida. É só você acreditar, é só você confiar, em nome de Jesus, que a bênção vai chegar a qualquer momento, ela vai chegar. Aleluia, louvado seja Deus. Nós observamos que, contudo, o povo de israelita teria que esperar 70 anos, como eu já disse, para que aquela profecia, a promessa se cumprisse. E eles esperaram. Os 70 anos, talvez algum deles não conseguiram chegar aos 70 anos. Morreram pelo caminho até chegar aos 70 anos. Não chegaram a ver os 70 anos se cumprir, chegar para cumprir a promessa. Mas eles acreditavam que eles iriam sair dali, iriam voltar para a terra prometida. Acredite que você vai sair dessa ainda. Acredita que você vai sair dessa ainda. Você tem que confiar, acreditar, aleluia, que Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos, nesse instante, que a hora se avança, né? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Para encerrar esta palavra, Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele diria e não faria? Acaso ele prometeria e deixaria de cumprir? Deus cumpre. Deus cumpre o que prometeu. E não vamos acreditar agora no poder de Deus, e vamos orar nesse momento. Você que veio aqui nessa campanha, está fazendo essa campanha, porque você está aqui é porque você tem fé, porque você acredita, você tem esperança, né?
que um dia, o dia de amanhã será melhor do que hoje. Vamos fechar os olhos agora e vamos depositar a nossa confiança em Deus, acreditar que o melhor de Deus está chegando. O melhor de Deus está chegando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito, louvado, engrandecido seja Deus. Você que está doente, você que está enfermo, você que está passando por luta, problema conjugal, problema familiar, problema financeiro, problema profissional, você que está passando por vários tipos de lutas e problemas, acredite que Deus tem o melhor para você. Aleluia, você não vai sair daqui vazio. Isaías 55:11, você não vai sair daqui vazio. A palavra vai cumprir em você aquilo que Deus determinou. Aquilo que Deus determinou na palavra vai cumprir. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, Deus de maravilha, Deus de milagre. Oh, nesse momento você em casa, juntamente conosco agora, nesta oração, com seus olhos fechados, acreditando no poder de Deus, agindo na sua vida agora, aqui na igreja, lá em casa agora, em nome de Jesus. Vamos entrar nesse momento de oração agora, nesta corrente de oração agora, nessa aliança de oração agora, acreditando que o melhor de Deus vai chegar em nossa vida. Deus tem o melhor para nós, e o dia de amanhã será melhor, o dia de amanhã será melhor do que hoje, em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus opera agora o sobrenatural nessas vidas, que essas vidas agora venham para frente, quem quiser vir à frente aqui agora pode vir, quem quiser ficar no seu lugar fique, mas vamos orar nesse momento. Quem sentir no seu coração de vir aqui à frente venham, quem sentir de ficar na cadeira aí atrás fica, mas esteja à vontade. Vamos orar, vamos acreditar no poder de Deus. O poder de Deus está neste lugar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Acredite agora no poder de Deus agindo na sua vida. Não há o que Deus não possa fazer, não há o que Deus não possa resolver, não há o que Deus não possa solucionar. Em nome de Jesus, vai operando, Senhor, o sobrenatural nessas vidas. Oh, Rakasharamakaia Surianda, repreendemos toda obra das trevas, toda obra do inimigo, toda obra do tentador. Oh, em nome de Jesus, desfazemos todo o mal nessas vidas que se encontram aqui, as vidas que se encontram em casa. Ah, em nome de Jesus, problemáticas, angustiadas, oprimidas, atormentadas. Oh, Deus, opera agora. Tu sabe, tu conhece o coração de cada um, tu sabe o que se passa na vida de cada um, tu sabe o lar de cada um. Oh, Deus, tu conhece aquelas quatro paredes fechadas que existe ali, uma família, um lar ali, ó Pai amado. Oh, Deus, opera ali o sobrenatural teu agora. Vidas, ó Deus amado, sem esperança, leve esperança agora. Vidas que não têm, ó Deus, não tem prazer de viver mais, Senhor, leva o prazer de viver nessas vidas, que essas vidas sejam alcançadas pelo Teu poder, meu Deus. Opera o sobrenatural agora. Vidas, ó Deus amado, que nesse momento estão num leito de dor, em casa, nos hospitais, desenganado pela medicina. Ó, vidas que estão numa UTI nessa hora, ó Deus amado, vidas, ó Deus, que está nesse momento, ó Pai amado, desenganada pela medicina. Oh, Deus, opera agora o sobrenatural nessas vidas. Vidas que nesse momento está em coma induzido, vidas que estão entubadas nessa hora. O médico lavou as mãos. Oh, Senhor, visita elas agora com o poder de cura. Muda esse quadro clínico, muda esse quadro clínico agora. Vidas que estão nesse momento, Pai, numa mesa de cirurgia,
passando por uma cirurgia difícil, correndo risco de vida, de não sair mais vivo daquela mesa de cirurgia. Oh, Ricatalabachaya Surianda, opera o sobrenatural agora. Oh Deus, que aconteça agora, que o sobrenatural desça nessas vidas, no hospital, em casa, na UTI, ela seja alcançada pelo teu poder, no PA agora, onde vida vige, muitas vidas doentes ali, ó Pai, leva cura, leva libertação, saúde, solução, opera o sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus. Vidas que não têm esperança mais, vidas, ó Deus amado, que está esperando apenas a morte, opera agora, que o milagre aconteça, essas vidas sejam libertas, curadas, restauradas, problemas resolvidos e solucionados, em nome de Jesus Cristo. Abre as portas do emprego, Senhor, aqueles que estão desempregados, oh, em nome de Jesus, abre portas de emprego agora, Senhor amado, resolve o problema conjugal, resolve o problema familiar, resolve agora o problema financeiro, oh Deus de maravilha, Deus de promessa, Deus de promessa, Deus de promessa, Deus de um futuro melhor, Deus de um futuro bom, opera agora, que essas vidas receba o melhor de Deus agora, que essas vidas receba o melhor de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Vai operando, meu Deus, vai operando, meu Deus, vai operando, meu Deus. Ei, assopra o vento de Deus, vento do Espírito, assopra agora, assopra nesse lugar, vento do Espírito Santo, assopra, enche esse lugar com a virtude, a poder, a unção do teu Espírito agora, que essas vidas sintam a unção, o poder do alto da cabeça, as plantas dos pés, o calor do fogo do Espírito Santo, oh aleluia, aleluia, curando, libertando, restaurando, resolvendo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que essas vidas saiam daqui hoje abençoadas, libertas, que elas saiam daqui hoje, meu Deus, recebendo aquilo que vieram buscar. A tua palavra está dizendo, Isaías 55:11, que a tua palavra não volta vazia, mas ela vai operar aquilo que tu determinou para operar em nossas vidas, em nome de Jesus. A tua palavra é verdade, e Deus não pode contrariar aquilo que está escrito, porque é a palavra dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai operar, ele vai agir. Oh, xererte catala, xurianda, vai operando, meu Deus, em nome de Jesus. Esses pedidos de orações aqui, ó Pai amado, aqui tem muitos e muitos pedidos de oração. Desde sábado estamos orando nesses pedidos de oração, Senhor. Visita essas vidas dentro dessa urna, visita agora com cura, com libertação, que essas vidas sejam alcançadas pelo teu poder, restauradas, renovadas, curadas, abençoadas, em nome de Jesus. Oh Deus amado, que cada pedido que está aqui dentro, tu já leu, meu Deus. Essas vidas escreveram com fé, com esperança, acreditando no melhor teu, Senhor. E que essas vidas recebam o melhor teu, que essas vidas recebam nesse momento o melhor que tu tem para elas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha nos abençoar para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, amanhã tem outro aqui que está ministrando a palavra, e Deus vai falar, Deus vai operar da mesma forma. E quarta tem outra, e Deus vai operar da mesma forma. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.